uma louca de hospício, né? E Santa Teresinha, ela soube canalizar para o amor. Ela soube canalizar para o amor a sua história, a sua vida, né? Ela canalizou para o amor. Teresinha canalizou para Deus. Ela deixou Deus conduzir. Eu vou ler aqui no livro uns trechos do História de uma Alma, que Santa Teresinha ela vai relatar quando ela, para a madre, como ela depois, muitos anos depois, ela foi escrever a sua infância, né? Olha que coisa interessante, o que é a experiência de canalizar a vida para o amor, né? A sua história para o amor. Teresinha vai dizer assim: ó madre, como eu era feliz nessa idade, já começava a gozar a vida, a virtude tinha encantos para mim, encontrava-me, segundo me parece, nas mesmas disposições em que me encontro agora. Já tinha um grande domínio sobre minhas ações. Ah, como passaram depressas os anos ensolarados da minha pequena infância. Mas que doces impressões deixaram na minha alma. Os menores detalhes ficaram gravados em meu coração. Que história linda, né? A forma que ela escreve depois, quando ela canalizou a vida dela para o amor, porque vocês viram eu contar um pouquinho para vocês a série de traumas que ela teve na sua infância. E depois que Teresinha experimenta a cura interior, que ela ordena a vida dela para o amor, ela exatamente tem o mesmo olhar que ela tem hoje, ela olha para o passado dela cheio de feridas. Quando Teresinha olha assim, mas que doces impressões deixaram na minha alma a minha infância. Parece que ela teve a infância da Cinderela, na verdade. Mas a graça da cura interior, ele faz exatamente isso conosco, né? Ele faz exatamente isso conosco. Depois ela vai continuar e ela vai dizendo assim: todos os pormenores da doença de nossa querida mãe estão presentes no meu coração. A comovente cerimônia de extrema unção imprimiu-se também em minha alma. Ainda vejo o lugar onde eu estava, e o pobre pai estava ali soluçando. No mesmo dia ou no dia seguinte, a partida de mamãe, pegou-me no colo e disse: venha beijar uma última vez a sua pobre mãezinha. Sem nada dizer, aproximei meus lábios da testa da minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito. Não falava com ninguém dos sentimentos profundos que eu tinha. Olhava e ouvia em silêncio. Ninguém tinha tempo para ocupar-se de mim. Por isso via muitas coisas que queriam esconder, né? Então Teresinha, ela descongelou a sua vida, a sua história, a partir do momento em que ela reordena, por meio da escrita do História de uma Alma, ela reordena a sua vida para o amor, ela canaliza para Deus. Ela começa a olhar a sua história, escrever sua história a partir do olhar divino, a partir do olhar de Deus. E ela teve muitos traumas, talvez você não teve nem a metade dos traumas que Santa Teresinha teve, né? E quem é ela hoje? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. E interessante que depois que ela vai viver a experiência da morte da madre no Carmelo, né? Ela se lembra da infância dela, se lembra do momento que quando ela era tão pequena e ela não conseguia se levantar para olhar o caixão. E o pai teve que levantar ela para que ela olhasse o caixão. E depois, quando a Madre Genoveva morre, ela diz: de pé eu olho para a Madre Genoveva e a contemplo, que era a segunda mãe dela, né? A mãe do Carmelo, a Madre. E ela vê de uma maneira diferente, relembra da mãe dela, né? Teresinha vê de maneira diferente. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer essa experiência de amor, né? Fazer essa experiência de amor. Essa experiência de que nós precisamos descongelar o nosso passado, né?
o nosso passado. E aí é interessante que ela continua ainda dizendo para a madre, né? Quando ela diz assim: ó madre, como eu era feliz nessa idade, já começava a gozar a vida, a virtude tinha encantos para mim, encontrava-me, segundo me parece, nas mesmas disposições em que me encontro agora, já tinha grande domínio das minhas ações. Forte, né, gente? Que graça é o fruto da cura interior, que graça que a gente vive, né? Que graça a gente experimenta, né? Que a gente experimenta. O Amadeu Tintini, né, falando do passado como um destino, ele vai dizer assim: o passado do homem, de cada homem, não pode ser considerado como um destino, como algo que aconteceu e terá uma fatal continuação, sem qualquer outra alternativa possível. O raciocínio causal, que faz a ligação entre o passado e o presente como uma sucessão de causas e efeitos, está sendo cada vez mais abandonado pela psicologia moderna, a favor de uma concepção que dá maior espaço para a liberdade humana. E a sua capacidade em colocar-se diante do próprio passado, qualquer que ele tenha sido, de modo fundamentalmente livre. O princípio de base é este: o homem pode não ser responsável pelo seu passado, mas de qualquer forma é responsável pela atitude que assumir no presente em face desse passado, né? Nós somos responsáveis, né? E nós precisamos aprender a redirecionar a nossa história, redirecionar a nossa vida, fazer a nossa vida de maneira totalmente diferente, né? Precisamos olhar a nossa vida com o olhar de Deus, com esse olhar de fé, com esse olhar de esperança e de caridade, né? Precisamos olhar de uma maneira nova, a partir da fé. A partir da fé no sentido de que aquele que crê em Deus, ele sabe que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode redirecionar, a graça de Deus, ela pode agir nessa situação da sua vida. Nós não podemos olhar a nossa vida sem esse olhar de fé. Jesus mesmo disse, né? Aqueles que tiverem fé podem transportar as montanhas. E quais são as montanhas da sua vida hoje? Da sua história? Exatamente aquele trauma que você olha e diz assim: esse aí eu não vou conseguir, né? Esse eu não vou conseguir. Sim, você precisa olhar com fé. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer mudar esta montanha, mudar de lugar. Mudar de lugar. Ela pode não direcionar a sua vida mais. Se você tiver uma visão, um olhar de esperança, você vai saber que Deus tudo pode fazer. E você vai esperar o tempo que for necessário nesse processo, né? Porque, olha, quando a gente começa o Fio de Ouro, a gente abre um processo. A gente não sabe quando termina e, na verdade, termina quando a gente morre, né? A gente vai estar sempre voltando ao Fio de Ouro. Sempre, sempre, sempre a gente vai estar voltando ao fio de ouro, vai estar voltando a este caminho. E por isso a gente pode ter e precisa ter esse olhar de esperança. A olhar para a sua própria história não é importante, não é o seu formador pessoal, não é o seu formador pessoal, não é o seu diretor espiritual, que vai ter que ter esperança, ele também, mas quem tem que ter esperança que você pode mudar, que você pode fazer diferente é você mesmo, né? Você precisa ter essa esperança, ter esse olhar de esperança para com a sua própria história, a sua própria vida. Você precisa ter um olhar de caridade. O que é esse olhar de caridade? Conduzir para o amor. Conduzir para Deus a sua ferida. E olha, pela graça do amor e sobretudo no nosso carisma, pela graça do amor esponsal, esta tua ferida, esta tua chaga se torna portas abertas para que outros entrem, que outros façam morada. E muitas vezes os teus filhos, aqueles que Deus vai lhe enviar, terão as mesmas feridas que as tuas, mas as tuas, conduzidas pela fé, pela esperança, pelo amor, pela caridade, se tornam portas e canais para que estes que têm sim a mesma ferida que a sua,
passem por ela. Passem por ela. Encontre um caminho. Este caminho que o amor já começou a conduzir por primeiro na sua vida. E ele vai abrir de maneira diferente, de maneira nova, conduzida para a caridade, conduzida para o amor. E meus irmãos, uma coisa que eu digo para vocês, cura interior não é lapso de memória. Você vai lembrar sim das suas feridas, você vai lembrar sim dos seus traumas, e é para você lembrar. Mas depois que você passa o processo da cura interior, você lembra a partir do louvor, da gratidão. Você lembra a partir do louvor, da gratidão. Você lembra a partir do amor, você lembra a partir da graça de Deus, da condução de Deus. Da graça de Deus na sua vida. Você vai lembrar a partir daí. Dessa graça que é misericórdia, dessa graça que é força. E surge o louvor. Você sabe que você está curado de um trauma quando habita o louvor e a gratidão, um sentido novo. Você passa a olhar de maneira nova aquilo ali que você viveu e você vai dizer: graças, Senhor, porque passei por isso, porque você permitiu essa dor, e dessa dor jorram rios de água viva, rios de amor, e se tornam portas abertas para que outros que foram feridos como eu passem por aqui. Se torna passagem, né? A cura interior é importante, meus irmãos, para que a gente se possua. Quando nós estamos ainda com aqueles traumas, quando nós ainda estamos fixados naquela dor, a gente não se possui. E se a gente não se possui, a gente não é livre e a gente não pode direcionar as coisas, né? Nós ainda estamos presos a causa e efeito, a lei da química e da física. Nós ainda estamos determinados, né? Quando nós passamos pelo processo da cura interior, nós já estamos livres, nós já podemos possuir a si mesmo, né? E se eu me possuo, se eu sou dono de mim mesmo, eu estou apto para dar a vida por Jesus. Para dar a vida por Jesus. Porque o próprio Jesus, quando ele foi morrer, quando começou o mistério da sua paixão, que Herodes o condenou, e ele disse: não, eu dou a minha vida livremente. Eu me perco pelo Pai, eu entrego a minha vida pelo Pai e por vocês livremente, por amor, porque eu quero. É como diz o nosso escrito Obra Nova, né? Sim, Pai, não é fácil, mas eu desejo, eu quero, eu vou. Para que isso seja verdade na nossa vida, é preciso a gente passar por esse processo de cura interior. É preciso a gente possuir-se, é preciso a gente ser dono de si mesmo, senhor de si mesmo. Sem esse processo, meu irmão, minha irmã, me perdoe, mas você é candidato à falência na sua vida consagrada. Você é determinado a parar no meio do caminho. Você vai chegar um momento que você diz: não consigo, não aguento, não posso. Por quê? Porque você ainda está estacionado aí no seu trauma, na sua dor, na situação que você viveu, e você não conseguiu direcionar isso para o amor, você não conseguiu direcionar isso para Deus, para a vontade de Deus, Deus que é o Senhor, que é o centro da tua vida. Ele que é o Senhor de tudo, né? Você não conseguiu ir. Você parou, você ficou estacionado. E falando um pouco desse sentido do sofrimento, né? O sofrimento, ele só faz mal a mim se eu não der sentido a ele. Se eu não der sentido a ele. A própria Teresinha já dizia, né? Eu sorrio entre lágrimas vertendo. Entre os espinhos eu colho as rosas. Entre os espinhos eu colho as rosas. Quando eu dou um sentido a esse sofrimento, né, eu dou a ele um direcionamento para o amor, para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus. Deus que é o Senhor, que é o centro de tudo, de todas as coisas. Deus que governa as nossas vidas. Deus que comanda tudo. Deus comanda tudo e todos. Então, para que o teu sofrimento não doa, não pese, você não vai deixar de ter o sofrimento, porque o sofrimento é inerente à condição humana, né?
A gente não usa essa propaganda para de sofrer, né? O sofrimento vai estar sempre presente. E Deus vai dar sirineus também nesse caminho da dor, do sofrimento, que vai levar a cruz com você. Mas é você que leva a cruz, né? Essa pessoa, esse seu irmão, ele vai ser um alívio. Mas é você que conduz. E você conduz para o amor, você conduz para a graça de Deus, você direcionou a sua vida para o amor livremente e responsavelmente, porque você deixou Deus tocar, porque você deixou Deus agir, porque você deixou o Senhor lhe curar, lhe salvar, lhe transformar poderosamente a sua vida. Então, meu irmão, eu desejo a você que esse caminho do fio de ouro seja um caminho que seja feito com muita responsabilidade. Muita responsabilidade por amor a você mesmo, né? Por amor aos seus irmãos, por amor aos filhos espirituais que Deus vai lhe dar, por amor à sua vida consagrada, né? Então não deixe de fazer, não deixe um dia de fazer, até chegar ao fim. O livro parece que dá medo, né? Muito grosso. Olha que no início, né? Como ele era fininho no início, né? Mas com o tempo Deus é uma riqueza, as experiências da comunidade vão aumentando cada vez mais, né? Cada vez mais a graça de Deus. Então não deixe de aproveitar. Às vezes nós, como Shalom, nós temos uma riqueza de formação tão grande que nós não aproveitamos. Nós que somos os filhos da comunidade, nós não aproveitamos. E quem aproveita são as pessoas de fora, né? São as pessoas de fora que aproveitam. Mas tudo isso a comunidade fez pensando em você, na sua formação, no seu caminho para a sua consagração de vida, no seu caminho de discernimento do seu estado de vida, no caminho para que você se torne livremente, que você possua a si mesmo. Que Deus lhe abençoe. Vou estar rezando por você. Que Deus faça de você este homem, essa mulher corajosa, né, para enfrentar esse caminho. Mas você não enfrenta só, você enfrenta com a Trindade, você enfrenta com o seu formador pessoal, com o seu formador comunitário, você enfrenta com a comunidade. Você não está sozinho nesse caminho. Deus lhe abençoe, Deus derrame todas as graças necessárias que você precisa. Shalom, Deus lhe pague pela caridade de estar me ouvindo.